gente ia a gente ia continuar agindo pela emoção. Então, na verdade, pelo que entendi, houve uma junção de uma evolução física, neural mesmo, um aperfeiçoamento do cérebro de acordo com o passar do tempo, uma parte física mesmo sendo evoluída. Não sei por isso, eu não consegui entender como essa parte física do cérebro evoluiu, se talvez um exercício ao longo dos milênios ele foi melhorando, evoluindo. Como vai usar um exemplo esdrúxulo, a evolução do homem, que era Homo sapiens e foi se tornando ereto, tal. Talvez seja por essa razão, não sei. Então, linkado a essa parte física de aperfeiçoamento neurológico, mais o exercício dessa mesclagem de emoção com razão, é que a gente consegue chegar a um patamar de próximo ao equilíbrio. Seria isso? Traduzindo isso que ela falou, quando nós paramos para nos observar e nos entender, principalmente dentro desse processo que nós estamos estudando, a gente percebe o quê? No início, nós éramos muito razão. Por isso que sempre agimos por emoção. Passam-se os milênios e a gente vai vendo que a emoção de se proteger... É só lembrar da pirâmide de Maslow, a base qual que é? Segurança, não é isso? Então é assim que nós funcionamos. Quando nós lembramos da pirâmide de Maslow, conseguimos entender o nosso funcionamento psicomotor. É de proteção, é de ter o básico. Quando nós temos isso, quando nós temos o básico, que é o atendimento do emocional, a gente passa por uma outra fase. A gente começa a ser racional. Racional de que forma? Opa, se eu posso me proteger aqui, então eu vou aumentar o meu campo de proteção. Então eu começo a pensar para não mais ser pego de surpresa. E a gente vai evoluindo. Isso, na verdade, passam-se milhões de anos e a gente tem o quê? Um equilíbrio entre emocional e racional. Mas cabe um detalhe aqui. Quando eu estou falando agora um equilíbrio entre emocional e racional, se a gente parar hoje os nossos problemas, as nossas coisas, a gente vai ver que esse equilíbrio não existe. A gente busca esse equilíbrio através dos diversos cursos, das diversas formações, das diversas técnicas de controle emocional. Nós buscamos isso. Quando eu falo que isso está em controle, eu estou me referindo ao quê? Há 2, 3 mil anos atrás, 4, 7 mil anos atrás, que é o quê? Esse controle, a busca pelo equilíbrio, ela não se dá de uma hora para outra. Hoje a gente consegue parar e olhar para trás e ver as nossas necessidades. Quando nós conseguimos ver as nossas necessidades, a gente consegue ver um pouco além disso. Por exemplo, vamos pegar uma sala de aula. Quando você tem uma criança reclamando de alguma coisa, ela está reclamando do quê? Do emocional ou do racional? A pirâmide dela que precisa ser atendida primeiro. Então, nesse momento, no período pré-escolar que tem ali, a reclamação é emocional. Ela não está reclamando, pensando, eu vou fazer essa reclamação, porque se eu fizer essa reclamação, a professora vai fazer isso, ela fazendo isso, eu vou responder aquilo. Não é isso. Esse momento dela é um momento muito mais emocional do que racional. Por isso, a preocupação no desenvolvimento dos treinamentos para os professores, para quê? Para começar a criar a noção dessa importância que o professor tem. O professor tem uma importância muito maior do que nós imaginamos na nossa vida. Ele tem uma importância tão grande quanto os pais. Apesar que, hoje, século XXI, se a gente for parar para pensar, a importância está muito maior do que a dos pais. Porque quem faz o controle em período integral é os pais ou os professores?
Antes era só passar conhecimento, agora, além de passar conhecimento, tem a educação. Era só a parte cultura emocional, agora tem cultura emocional e racional. Quem que passa tudo isso? São os pais ou os professores? Os professores. Então, os pais não precisam mais fazer comida porque o iFood faz. Não precisa mais se preocupar com a escola em ensinar os alunos, porque é a escola de período integral, os professores ensinam o aluno nesse problema, nesse minuto. Então, nós terceirizamos tudo que nós tínhamos para a escola, em nome de algumas coisas, né? E o que são essas coisas? É a racionalidade. Vou dar um exemplo disso. Tem muitas famílias, aí eu não estou falando que é certo ou errado, só estou falando questão de resultado. Tem muitas famílias que têm cachorros dentro de casa e não têm filhos. Mas leva o cachorro para tomar vacina, leva o cachorro para tomar banho, para fazer poda, para passar no médico. Agora tem psicólogo, tem hotel, tem um monte de coisas que o filho tinha. Então, aquela carga emocional que é passado de geração em geração, as famílias estão trocando essa carga emocional dos filhos para os animais. É certo ou errado? Não tem certo ou errado, tem resultado. A gente vai ver se dá certo ou errado quando a gente tiver condição de olhar para trás e ver o que aconteceu. Que nem hoje nós temos condição de olhar para trás e ver que esta evolução é o que a Fernanda colocou. Essa evolução é o quê? É você ter esta parte racional muito forte sendo equilibrada pela parte emocional. E aí foi justamente onde nós paramos, né? Nas duas mentes, né? Que foi onde a gente parou. Opa! Ela me perguntou se eu achava... Oi, oi, Silvânia, pode falar. Não é com a gente. Beleza? Então, vamos para as duas mentes. Na verdade, o que é as nossas duas mentes, né? E aí tem uma historinha, né, de um divórcio disso, né, uma dolorosa separação. O marido apaixona-se por uma mulher mais jovem com quem trabalhava. E, de repente, anuncia que vai deixá-la. Não sei se vocês chegaram a isso, né? Seguem-se brigas, tudo, dinheiro, custódia de filho. Passam-se alguns meses, ela diz que a independência lhe agradava, que se sentia feliz contando apenas consigo mesmo. Simplesmente não penso mais nele. E nem quer saber dele. Vocês lembram de ter lido essa história? Sim. Sim. Então, e aí mostra uma coisa, como que nós trocamos, né? Uma mente, ela é racional. Qual é a mente racional? É que pega o problema, equaliza ele e fala, olha, a separação agora me trouxe uma liberdade, eu estou pensando de forma racional. Eu comecei a pensar de forma racional para o quê? Para não sofrer. Então, racionalmente, nós vamos fazendo isso, vamos buscando um equilíbrio. Isso é consciente ou é inconsciente? É totalmente inconsciente, como está no exemplo da apostila. Sim. Do outro lado, você tem uma mente emocional que está sofrendo com isso, que busca independência, que busca, troca o problema por uma academia, pinta o cabelo, sei lá. A mulher consegue ser um camaleão incrível em momentos de crise. Isso é o quê? É agir com o coração ou com a emoção? É o equilíbrio. Porque ela sabe que o que tinha, perdeu. Tem exceções? Claro que tem exceções. Tem muitas exceções por aí. Tem muitas exceções em todos os lugares o tempo todo. Mas, via de regra, a mulher é um verdadeiro camaleão. Se ela hoje está triste, porque perdeu alguém, perdeu alguma coisa, ela se mantém assim durante um tempo. Podem ver, normalmente, das famílias que vocês conhecem,
Quando morre a mulher, um tempo depois, o marido morre também, muito mais rápido. Agora, quando morre o marido, a mulher ela consegue transferir a energia do que tinha para os filhos, para a família, e aí consegue ver uma outra possibilidade de vida, ter um outro marido, ter uma nova vida. A mulher consegue fazer isso. O homem ele é mais tapado nesse sentido, porque ou logo ele morre ou arruma uma outra mulher rapidinho. Para acabar com o dinheiro dele. Ou aprofundar mais em dívida. Mas existe alguma explicação científica ou histórica, social, sobre esse comportamento? Não, mas aí é que está. Ó. A mulher ela faz isso porque ela coloca a energia dela em outro ambiente. Ou filho, ou família. Ela se Não, isso eu entendi, mas existe uma explicação científica o homem já, por uma questão... O homem ele já é topeira. Alguma questão, ele faz isso... Sei. O homem já é uma topeira, ele já faz isso por uma necessidade. Qual é a necessidade? De ter uma companhia, de ter alguém para ajudar dentro de casa, a fazer as coisas. Porque ele não aprende a ser independente. A mulher, sim. Mas ela aprende a ser independente ou ela aprende a se virar, que são coisas diferentes, né? O independente a gente traz para o... Vamos falar do feminismo, o movimento feminista, que está meio perdido em tudo isso. Então, ser independente e ter condição de escolher as coisas que faz, não necessariamente é a mesma coisa. Porque o ser independente passa por uma coisa chamada racionalidade. Eu vou fazer isso para poder ter isso e ter isso. O que é bem diferente do homem. O homem faz isso não é porque ele quer ser independente, ao contrário, é porque ele é dependente. Tem as exceções? Claro que tem as exceções. Mas, via de regra, o homem, ele neste sentido, ele é muito mais racional. A mulher já é muito mais emocional, nesse quesito. Mas, professor, só que assim, quando a mulher foca em outra perspectiva, ela não está sendo racional? Sim, mas ela não faz isso para eu vou focar para deixar de sofrer. Ela faz isso porque ela consegue transferir para as coisas que ela precisa. Aí é inconsciente. Exatamente. E é emocional. Exatamente. O homem não. O homem já é racional. Eu vou arrumar uma mulher para ficar comigo dentro de casa para me ajudar a arrumar a casa. Aí é que nem a Fernanda falou. Ah, vai gastar o dinheiro. Vai, porque eu não estou preocupado se vai me atender emocionalmente. Eu estou preocupado que vai me atender em todos os outros sentidos, que é cuidar. Que uma empregada poderia fazer. Exatamente, só que a empregada não vai me dar amor, não vai me dar carinho. E isso, para mim, é importante, eu só não admito. Por quê? Porque o meu racional é muito... Quer ver um exemplo para entender essa coisa de racional e emocional? Homem para dizer endereço. Segunda esquerda, terceira direita, ponto. Mulher para dizer endereço. Quando você vai, passou uma loja de calçado que fica do teu lado direito, na frente você vira à tua esquerda, você vai ver de cara um mercadinho. Passou o mercadinho, tem uma outra boutique. Essa boutique, inclusive, é de uma amiga minha, ela dá características dos lugares. Isso mostra o quê? A capacidade de se relacionar com tudo à sua volta é muito maior. O homem já não. O homem, com relação a isso, é muito disperso. Ele não pensa dessa forma, ele pensa de forma altamente racional. Eu quero um sapato, como é que eu faço? Vou na loja de calçados, o meu sapato é preto 38. O preto 38, pô, tu pegou? Vaza. Não olha mais nada em volta. No mercado também. Oi? No mercado também, o homem é assim. Ele vai com a lista e ele segue, pronto, dá a volta e vai embora.
exceto quando ele quer algo mais. Por exemplo, fazer um churrasco. Então, você pode ter a lista, mas ele vai olhar o açougue, ele vai lá... Porque é coisa do interesse pessoal, não é coisa da casa, é do interesse pessoal. Então, a mulher, para comprar o sapato, não, ela passa na loja para ver o vestido, porque ela vai pensar se tem um vestido que vai combinar com o sapato. Ela tem uma conjugação de valores muito maior. E tudo passa pelo quê? Pelo emocional. E aí a gente começa a entender melhor essa coisa das duas mentes. Agora que a gente está conversando sobre isso, vai trazer para vocês uma coisa que é óbvia para ser olhada, né? Que é o quê? Aconteceu alguma coisa em volta de vocês, vocês vão parar. Isso é durante um tempinho só, né? Vai parar, vai ficar olhando. Isso é racional, isso é emocional. Não adianta a gente fazer isso porque a gente não consegue interpretar o que o outro está vendo, o que o outro está fazendo. A gente consegue interpretar o resultado como que foi feito. Por exemplo, o resultado foi catastrófico, provavelmente agiu de maneira emocional, porque se agisse de maneira racional não seria. Então você consegue analisar o resultado, não o caminho. Porque eu, para olhar para você, para analisar o caminho, eu tenho que observar muito mais coisas. Uma perda, por exemplo. Uma perda, ela é muito emocional para todo mundo. E não tem homem ou mulher. Tem quem vai lidar melhor com isso. Aí, para lidar melhor com isso, você tem todas as outras coisas em volta, né? Principalmente a saúde espiritual. Uma pessoa que é ateu, independente de qualquer coisa, ela sofre muito mais com a perda do que uma pessoa que tem uma religião, seja ela qual for. Porque todas as religiões falam de esperança após a vida. É alguma coisa. A religião, ela é racional ou ela é emocional? Ela é puramente emocional. Alguém conhece alguém que voltou da morte para reclamar? Ou para falar bem? Não tem. Então, é uma coisa que nós acreditamos. Esse acreditar é que é o X da questão, é que faz essa ligação entre uma coisa e outra. Como é que eu acredito? Como é que eu vejo isso? Aí eu preciso me observar. Quando eu consigo me observar, eu consigo ter essas coisas muito mais claras. E para eu conseguir entender o outro, eu tenho que fazer o quê primeiro? Opa, me observar. Ou eu me observo e descubro como eu funciono, ou não vai rolar. Eu jamais vou entender o outro. Eu só vou conseguir entender o outro quando eu entender como eu funciono. Aí eu vou perguntar assim, vocês são o quê? Emocionais ou racionais? Não tem resposta certa. Não tem resposta certa para isso. É como nós agimos em momentos de crise. Aí eu vou pegar o exemplo dos arquétipos da última aula que a gente falou, quando estamos, no caso da Vanessa, quando está fardada atendendo uma ocorrência. O arquétipo é puramente racional, ele não é emocional. Quando a gente tem o arquétipo, que é racional, agindo de forma emocional, a gente tem a perda de controle. Quando a gente tem a perda de controle, a gente tem N problemas. Por quê? Porque o nosso arquétipo, e aí a gente tem os problemas de saúde, né, de quem é da segurança pública. Quando você faz o teste para entrar, você está 100% normal. 30 anos depois, você tem ou um problema de coluna, ou um problema de obesidade, ou um problema de diabetes, ou um problema de pressão, ou outros problemas psicoemocionais. Tanto é que tem suicídios depois da aposentadoria, vários, diga-se de passagem. Esses problemas, eles passam por onde? Justamente por isso, esse controle, porque a gente vive com o arquétipo o tempo todo de racionalidade para atender a ocorrência. Você está racional fazendo isso?
Mas como que você está emocionalmente? Você não sabe, porque você está o tempo todo racional, 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 racional. Só que você vai vivendo em altos e baixos. E aí, quando passa 30 anos, como é que você está? Você não tem mais o controle disso. Ah, tem exceção? Tem exceção. Mas, via de regra, os policiais morrem até 58 anos de idade. É? Sabia? Aí, quando passa dos 58, graças a Deus, aí ele vai dar bastante trabalho para o Estado, vai pegar no pé do governador, vai encher o saco. Isso é uma regra só para policial militar? Não, isso é uma regra para quase todos que trabalham com picos emocionais durante o tempo de serviço. E o professor? É só a gente ver a quantidade de professores afastados. É muito grande. Mas é porque eu falo uma coisa para os alunos, eu falo A, o aluno entende B e os pais entendem C. Aí eu deixo de ver mapas e território. Aí eu deixo de ver que quando o pai vem brigar, ele não vem brigar comigo. Ele vem brigar com um comportamento. Por quê? Porque ele está emocional. E como é que eu respondo? Se a pessoa vem braba comigo, como é que eu fico? Brabo também. Eu vou agir de forma emocional, no ambiente que eu preciso ser racional. Se eu conseguir ser racional, a tendência é o que acontece nas ocorrências, né? Quando a gente consegue ser racional, a tendência é todo mundo baixar a bola. O problema é que a gente fica uns 10, 15 minutos com aquele pico de energia. Aí, quando a gente consegue todo mundo fazer a bola, todo mundo baixa a bola, beleza, só que a gente vai atender a próxima ocorrência, volta o pico de energia de novo. E na escola isso não é todo dia, acontece, mas não é regra, é exceção. Só que essa exceção também é acumulativa. E é acumulativa com direção, com outros professores, com outros alunos, com outras salas. Então, você tem isso sendo cumulativo também. E aí, o que você tem? O emocional descontrolado. Ah, mas eu posso controlar isso? Não, você pode se observar, ver isso que causa com você, e aí quando você descobre o que causa você, aí eu vou lembrar de novo da minha enxaqueca. Se vocês lembrarem que eu falei lá atrás, eu tinha enxaqueca até um determinado momento. Quando eu descobri que tinha partes, que a gente era feito de partes, opa, negociar com as partes. E quando eu aprendi a fazer isso, acabou o problema. Nunca mais tive enxaqueca. Eu tenho dor de cabeça? Tenho, de vez em quando ainda tenho, mas é dor de cabeça boba que nem precisa tomar remédio nem nada. Não é aquela coisa que vem chateia porque ou fica muito tempo sem comer, ou fica no trânsito muito tempo, e acaba enchendo o saco. Mas é uma coisa besta. Aquele problema que eu tinha de precisar ir para um lugar escuro e ficar quieto, não tem mais. Ah, de vez em quando eu fico chateado? Fico. E quando eu fico chateado, não quero conversar, eu quero assistir ou ler. Simples assim. Agora, ultimamente, eu criei mais uma... Na verdade, é um mecanismo, né? Para mim. Que é o quê? Quando eu estou, além de todos esses que eu já falei, quando eu estou muito... não quero fazer nada, opa, escrever. Aquele monte de coisa que tem na cabeça, aí eu vou lá e pego um dos temas que tem e começo a escrever sobre ele. Aí um dos temas que tem, eu começo a escrever sobre ele. Aí o que acontece? Não sei, esqueço o problema que eu tinha, porque eu começo a escrever sobre uma coisa que eu gosto, que são as minhas pendências. E olha uma coisa interessante, eu comecei a usar a pendência que eu tenho, daquilo que eu quero realizar, como algo para ser desenvolvido. Eu comecei a usar uma coisa negativa para transformar em algo positivo. Isso é racional? Hoje é. Mas quando eu comecei a fazer, não. Que foi meio sem querer.
foi uma válvula de escape. Aí, quando eu percebi o que estava acontecendo, mas eu só percebi por quê? Por se observar, por estar me observando melhor. Por estar me observando, opa, eu acho que foi na segunda ou terceira vez. Caramba, eu estava meio nhonho, comecei a fazer isso, passou. Eu falei, arrumei um outro mecanismo. Esse mecanismo serve para outras pessoas? Talvez. Mas para mim serve. E foi assim que eu acabei concluindo o livro, que era um projeto que estava um tempo parado. Agora, eu preciso esperar ficar ruim para poder começar a escrever o próximo? Não. De novo, o que eu achei foi um mecanismo através de uma observação pessoal. E aí, o que é importante é você se observar. Quando você passa a se observar, você começa a ver o que você está fazendo, que é bom ou ruim. Você começa a ver o que você está fazendo, se dá certo ou não. Mas isso é o quê? Você começa a equilibrar essas duas coisas. No meu caso, foi uma questão emocional, que me baixava a bateria, eu ia fazer algumas coisas. Hoje eu faço outras. Quando eu percebi isso, eu comecei a trabalhar de forma racional em cima disso. Opa, então eu fui buscando o quê? Um equilíbrio entre as duas mentes, entre o racional e o emocional. Hoje eu consigo fazer isso porque eu dei flexibilidade ao meu comportamento. E essa é uma palavra mágica, tá? E isso é uma coisa importante para vocês. Quanto mais flexibilidade você dá ao seu comportamento, mais fácil fica enfrentar os problemas. E aí a gente vem a uma pequena coisinha. Flexibilidade no comportamento é o quê? É exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. É opção. Então, hoje, quando eu estou chateado, estou triste, estou com raiva, quando eu briguei, eu tenho algumas opções para o meu comportamento. Eu posso assistir filme, eu posso ir ler, eu posso ficar sozinho ouvindo música, e agora eu posso escrever. Olha a quantidade de opções que eu estou dando para o meu comportamento. O meu comportamento ficar chateado. Olha a quantidade de coisas que eu posso fazer para eles. E quanto mais flexibilidade eu vou dando para ele, mais fácil fica superar os problemas. Não ouviu? Não ouviu, Lena? Vocês ouviram? Sim. Lena, então foi você aí. Então foi você, Helena, que não ouviu. Ah, tá. O que eu falei, Helena, foi o seguinte: quanto mais flexibilidade eu vou dando ao meu comportamento, muito mais fácil fica passar pelos problemas. Quando é que eu tenho um problema grave? Quando eu não tenho flexibilidade no meu comportamento, ou seja, eu só ajo de uma forma. A pessoa briga comigo, qual que é a minha resposta? Brigar também. A pessoa discute comigo, qual é a minha resposta? Discutir também. Aí eu não tenho flexibilidade nenhuma no comportamento. Qual é a minha tendência? Responder sempre de forma emocional. Porque eu não tenho possibilidade de dar flexibilidade ao meu comportamento. E quando eu não dou flexibilidade ao meu comportamento, eu não tenho como trabalhar isso de forma racional. Porque eu não sei o que é que eu faço. Então eu preciso primeiro me descobrir, antes de qualquer coisa. E quando a gente fala das duas inteligências, das duas mentes, é exatamente isso. É você conhecer a sua limitação, conhecer as suas dificuldades. Alguém? Sandra, não entendi o que você escreveu. É para a gente ler o que você escreveu? Ou você estava virando a página? Estava virando a página? Tem que abrir. Eu faço algumas anotações.
E aí eu estava voltando para escrever uma palavra que eu não escrevi. Agora, algo que eu tenho a falar. O senhor fala em flexibilidade. E eu falo em mudar a sintonia. É como se fosse o rádio. E aí eu mudo a sintonia. Essa sintonia aí pode ser a opção que o senhor usa. Pode escrever, pode ler, assistir um filme, e é exatamente isso que eu faço. Claro que não é o tempo todo. Sim. Mas eu tento equilibrar, entendeu? Quando eu me percebo, eu tento mudar a sintonia. Ó, mas é uma coisinha interessante que você falou em sintonia, aí a gente vai para um segundo momento disso que a gente estava conversando. A Sim. grande maioria das vezes, essas duas mentes trabalham em sintonia. Porque o nosso dia a dia permite isso. O problema é quando foge à normalidade. No dia a dia, no nosso convívio, nas nossas coisas, Sim, nos nossos mas, afazeres, o emocional e o professor, racional estão trabalhando juntos. sim, mas eu falo em sintonia, é assim, isso é para mim, professor. Eu falo, eu vou mudar a sintonia. Quando eu vejo que eu estou em desequilíbrio, aí eu percebo, então eu faço algo diferente para eu mudar o meu pensamento e depois, voltando, eu consigo entrar em equilíbrio novamente, entendeu? É quando eu estou em desequilíbrio. Assim, é isso quando eu percebo. Sim, Entendeu? sim. Então, assim, só que assim, o senhor fala as palavras em flexibilidade, o senhor não fala em sintonia, né? Não usa essa Não, palavra, porque a né? flexibilidade é você saber que você tem mais de uma coisa que pode fazer. Então, essa mudança de sintonia, você... Ó, de uma maneira geral, todos os dias, o nosso emocional e o racional estão trabalhando juntos. Todos os dias. Quando que a gente precisa de flexibilidade? Quando a gente age com paixão em algum momento. E o que é agir com paixão? É a gente discutir, brigar por algum motivo, seja ele qual for. Ou brigar, ou discutir, ou defender um ponto de vista de forma muito acirrada, ou se proteger, ou proteger alguém da família. É quando é o momento em que você não vai conseguir controlar aquilo. E aí a paixão fala mais alto. Por exemplo, quando você vai discutir com alguém, seja qual for o motivo, tá? Durante a discussão, a paixão fala mais alto. Por quê? Porque durante uma discussão, você está colocando o teu ponto de vista, você está colocando os teus valores, você está colocando aquilo que você acredita. Aí, se for numa discussão entre amigos, no barzinho tomando cerveja, aí essa discussão não tem um peso emocional. Por quê? Porque a gente está discutindo ponto de vista. E a bebida tem uma coisa interessante. Não sei quem bebe ou quem não bebe, aí não é essa a discussão, tá? Mas a bebida ela tem o poder de tirar alguns filtros nossos. Não sei quem gosta de filosofia aqui, mas se vocês forem pegar qualquer tratado de filosofia, normalmente eles são feitos na mesa em momentos de beber vinho. Porque a discussão social ela já não está mais presente. Nos valores sociais estão os valores pessoais. Então você fala puramente daquilo que você acredita. É certo ou errado? Não tem... E aí é que está, dentro da filosofia, não vai ter o certo ou errado, vai ter pontos de vista. E podem pegar qualquer tratado filosófico onde eles foram escritos, 99%, numa mesa, bebendo vinho. Ah, então a gente tem que beber vinho para fazer tratado filosófico? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A gente bebe porque é sem vergonha, é outra conversa. Bebe porque é gostoso, não tem vergonha na cara,
bebe muito ou bebe pouco, sei lá, cada um dá o nome que quiser, mas eu vou dar o meu exemplo. Eu, quando estou com meus amigos fazendo churrasco, eu gosto de tomar cerveja. E quando só está eu e minha mulher em casa que a gente está conversando? A gente toma vinho. Porque não é a mesma coisa tomar vinho ou tomar cerveja. Porque a bebida, ela tem um aspecto social. Tira a bebida e tem a mesma discussão com o teu amigo, para você ver. Vamos discutir religião aqui? Ou talvez futebol? Ou quem sabe a gente pode discutir Lula e Bolsonaro, política? A gente vai brigar e vai discutir. Por quê? Porque a gente vai discutir valores. Agora, se a gente colocar uma mesa redonda para a gente discutir, cada um vai falar aquilo que pensa e não vai ter problema nenhum. E aí é que está a diferença. Eu não sei se vocês têm familiares que ficaram magoadinhos com vocês por causa de Lula ou Bolsonaro, ou teve algum problema na família. Da Vanessa teve, na minha também. Tem uma madrinha de casamento que ficou magoada e quase não fala comigo. Que absurdo, que absurdo. Professor? Mas paciência, é escolha. E aí a gente entra. Quando isso aconteceu, o que foi? Foi o emocional ou o racional? Emocional. Emocional. Exatamente. Professor, tira uma dúvida minha. Quando o senhor fala a questão da flexibilidade, que a gente entende que a gente tem opções, isso eu posso interpretar como ponto de mudar o foco? Não. A mudança de foco são coisas diferentes. Por exemplo, eu estou pensando só naquilo, não. Aí, quando você resolve fazer uma outra função, uma outra atividade para ocupar sua mente, aí isso que eu não estou entendendo a questão da flexibilidade. Tá. Você falou, a flexibilidade é você entender que você tem outras opções. Quando você age no inconsciente, que você entende que você tem outras opções, na minha concepção, eu estou mudando foco. Você está me atrapalhando, tá? Quando você tá... Espera um pouco, Érica, você está me atrapalhando quando você está falando assim. Qual é a primeira coisa que você pensa ao ouvir isso, cortando você de forma... Bum. Qual é a primeira... Érica, volta aqui. Érica, por favor, não vai embora. Raiva. Abre o teu microfone. Abre o teu microfone, Érica. O microfone está fechado. É que eu estou rindo muito, professor. Qual foi a primeira coisa que você sentiu quando ouviu eu te cortando? Hein? Acelerei a aula. Não, quando você viu eu te cortando, qual foi a primeira coisa que você sentiu? E te cortar de forma brusca e... Nada. Só comecei a rir. Você deu risada. Foi. Então tá. Então eu vou pegar isso como uma coisa que provavelmente você faz isso com frequência. Quando alguém discute com você ou briga com você, você, ao invés de ficar nervosa, você dá risada da pessoa. Não, eu me calo. Você se cala? Eu me calo. É porque o seu brincou, você falou, você está me cortando. Aí eu achei engraçado, porque eu achei que eu estava avançando, entendeu? Aí comecei a rir. Mas eu me calo. E quando você ri, é quando você sente o quê? Quando você normalmente ri, é quando acontece o quê? Quando eu estou alegre ou quando eu desfoco mesmo, não é? Não ligo para aquilo. Então, é o desfocar. Então, esse desfocar é um comportamento. Qual outro comportamento você pode dar para isso? Para esse desfocar? Mudar o pensamento. Não, mudar o pensamento não é o comportamento. É que é assim, ó. Vamos primeiro entender o que é comportamento, então, para ficar mais claro antes da gente avançar, porque vai que para frente a gente fala de comportamento que todo mundo está entendendo igual e não está. Quando eu falo em comportamento, é aquilo que eu faço com frequência, dando resposta a alguma coisa que acontece na minha vida, seja ela qual for. Por exemplo, um comportamento que eu tenho. Quando eu acordo, eu gosto de acordar direto, eu não gosto de acordar e ficar na cama. Esse é o meu comportamento, acordar e levantar. E não ficar enrolando na cama.
Eu posso criar outros comportamentos para o acordar? Sim. Qual que poderia ser, por exemplo? Como eu faço? Eu acordo, primeira coisa que eu faço é pegar o celular para ver se tem alguma emergência. Tá, então eu já... Aí eu fico ali 1 hora na cama só resolvendo emergência. Aí depois é que eu me levanto e vou fazer a minha higiene, minhas Então eu coisas. já tenho uma outra opção para o meu comportamento. Então, eu tenho duas coisas agora. No meu comportamento acordar, eu posso olhar celular ou levantar direto, como eu faço. Eu posso fazer algum outro, Sandra, que você fez assim? O que é? Pode levantar e se alongar. Tá, então eu posso Pode. levantar e me alongar. Alongar. Você Quanto já... mais opções eu der para o meu comportamento acordar, não é desviar foco, é coisas que ele possa ser feita de forma diferente, mais flexível vai ser o meu comportamento acordar. Agora, vamos para uma discussão, meu comportamento discussão. Quando eu estou discutindo com alguém, normalmente, a Érica falou que se cala. Qual outra coisa a Érica podia fazer no comportamento? Alterar o tom de voz. Alterar o tom de voz, tá? Qual outra coisa que vocês fazem aí quando vocês estão discutindo que ela poderia fazer? Eu acho que poderia se retirar, respirar um pouco, meditar. Se retirar. Tá. Isso. Qual outro comportamento? Eu sento, cruzo minhas pernas e junto as mãos para ouvir. Então tá, sentar. Olha o comportamento para discutir. A Érica discutindo, ela ficava calada. Agora ela tem outras coisas que pode fazer para o comportamento ficar calada durante a discussão. Então ela criou possibilidades, ela deu flexibilidade. Só que isso aqui vai virar flexibilidade a partir de que momento? Que ela perceber. Ela perceber e mudar. internalizar isso. Só que para ela Sim. internalizar, ela vai poder fazer isso algumas vezes. Fala, Vanessa. Repetir. Um exemplo, não sei se cabe, né? Mas eu, minhas irmãs e eu, nós nos reunimos de 10 em 10 anos e nós pontuamos coisas boas que aconteceram, o que realizamos, o que não realizamos, o que podemos melhorar, a gente conversa. As três, só nós três. E numa dessas conversas agora, após 10 anos, uma das minhas irmãs, ela teve várias situações na vida dela, e aí nós pontuamos, conversamos algumas coisas. Aí teve um momento que ela falou assim, para que você não tem nada a ver com isso. Aí eu pensei comigo, bom, estou sendo invasiva, então eu vou parar. Falei, tudo bem, se você não quer falar sobre isso, sem problemas, mas isso não quer dizer que eu concordo com o que você está pensando. A gente tem que observar o que o outro fala também, porque às vezes isso agrega para a gente. Então, no nosso caso ali, eu percebi que ela estava inflexível, porque ela falou assim, não quero falar sobre isso, que aquilo incomodou. Então, de repente, eu achei que ali ela foi inflexível, não sei. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Aí, quando eu percebi que ela foi inflexível, eu falei, opa, então tá na hora de eu ser flexível. Aí, foco e começamos a conversar sobre outras coisas. Mas eu percebi que aquilo atingiu um lugar que para ela incomodou. Não sei se tem a ver, mas eu calculo que seria isso. Ser flexível, aí é exatamente o que você está falando. Você, como pessoa que é programadora, que está se tornando programadora, não sei se você já fez o practitioner, se você fez o practitioner, você já é programadora. Você está no caminho certo. Porque você parou, quando você parou, você respeitou o que a pessoa estava pensando. E essa é a base, é acompanhar para poder conduzir. Agora vamos falar do comportamento dela. Quando ela ouviu e falou isso, eu não quero, é o comportamento dela. Então não adianta a gente dar sugestão para o outro. Porque é o outro não aceita. que finalizar a opção. Nossa. Essa atitude minha de sentar, por que eu faço isso? Principalmente quando eu não quero ouvir, assim, eu não estou afim, eu não quero que dure muito tempo. Por quê? É só eu e meu marido aqui em casa. Então, às vezes começa um assunto
E eu preciso lidar com isso. Quando eu não quero mais ouvir, eu não quero. Para mim está resolvido. Eu gosto de começar um assunto e resolver. Ficar batendo naquela tecla me deixa nervosa. Assim, já conversou, já resolveu, já chegou num ponto, então não precisa mais ficar voltando com o sermão. E o que eu fazia? E se eu estiver em pé, eu faço. Eu saio. Ó, isso é comportamento. Então, eu percebi, e isso deixava ele muito irado. Porque eu dava as costas. E teve uma vez que ele veio atrás de mim e falou, por que você me dá as costas? Eu falei, porque eu faço isso quando eu não quero mais falar sobre o assunto. E é involuntário, eu faço isso, eu saio. Então, para que eu não faça isso mais, eu sento, tem até a poltrona aqui, a minha poltrona. Eu sento nela e eu fico ali, porque ali eu consigo ficar, entendeu? Eu percebi que ali eu consigo ficar. Ó, E até sanar o assunto. Você Senão, trouxe um eu monte de saio. informação nisso, tá? Você trouxe um monte de informação. Âncoras que você já criou, recurso que você já criou, mas isso não é flexibilidade no comportamento. Porque você está usando uma âncora... Uma fuga, né? Não, não é fuga também. Não dá nome. Lembra que a gente falou, não vamos dar nome? É âncora mesmo, né? Fala, Vanessa. Tá com o microfone fechado. Ela tá linkando, né? Ela tá linkando que aquela situação ela precisa ter essa atitude, porque senão vai causar coisas maiores no pensamento de repente. Exatamente. Dela não causar algo maior, então ela tá linkando aquilo. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Então, melhor não fazer. Mas às vezes você acaba não eliminando aquela crença que você já tem. Então, mas eu faço isso quando eu já estou alterada. Consciente. Consciente. É assim, ó, se eu não fizer isso agora, eu vou fazer merda, né? Então, aí eu vou e sento lá, entendeu? É isso. Se eu estiver de boa, eu converso normal. Então, é justamente aí que a flexibilidade no comportamento ajuda. Então, você faz duas coisas. O sair... Eu ia falar fugir do problema, mas o fugir do problema não soa bem, então não quero usar essa palavra. Se afastar do ambiente em que está tendo a confusão. Eu quero mudar o cenário, sabe? É isso que então, vamos pegar como mudança de cenário. Mudança de cenário, mas o problema ficou para trás, então não é mudança de cenário. Quando a gente fala em comportamento, é você enfrentar o problema de forma diferente. O se afastar, você não enfrenta o problema, você só sai de perto dele. São coisas diferentes. Mas você dá possibilidade para isso, é você se afastar, mas o comportamento não é alterado. É que quando eu falei que você deu um monte de informação, você tem âncoras aí, precisa encontrar pista, tem crença dentro disso. Tem um monte de coisa que você falou aí que é legal de ser observadas, tem técnicas específicas para trabalhar com um monte de coisa que você falou. Mas o nosso momento não é esse. O nosso momento é entender que o meu comportamento pode ser diferente. Só que pegar o exemplo perfeito. Quando você reage, sentando, cruzando as pernas, não quero mais falar, vou só te ouvir, você está sendo puramente emocional. A tua resposta de sentar agora, você falando isso, ela passou a ser consciente. Eu sento, quando você descreveu, eu sento e fico ouvindo, esse momento de descrição, esse comportamento passou a ser consciente. Então, legal, você tem um. Qual outra coisa que você poderia fazer que te ajuda nisso? Aí é a flexibilidade do comportamento. E cada um vai ter uma forma diferente, um jeito diferente de ser, de fazer. A mamãe chegou, você tá mais tranquilo? Não, eu não, Lena. Barreto. Me figura, né? Oi, Érica. A gente estava falando de duas coisas, acho que um pouco distintas. Você estava falando da questão de comportamento, flexibilidade, quando você está lidando com uma situação emocional que é pessoal, né?
Por exemplo, você começou com o exemplo da pessoa que se separou e aí para ela não se sentir, né, triste, tudo, ela buscou outros mecanismos, como você citou a gente de camaleão. Aí, quando você veio falar numa discussão, eu comentei, né, a Ana Paula falou praticamente quase que a mesma coisa, só que eu não gosto de discutir. Isso é uma questão minha, pessoal. Eu não gosto de bater boca. Eu não gosto. Até porque eu tenho... Pode até ser crença mesmo, mas eu evito de magoar as pessoas, eu evito de me magoar. Eu acho que quando uma pessoa já está alterada e se a outra vem querer discutir na mesma altura, a tendência é não dar certo. Então, eu tento me calar para poder ouvir o que o outro está falando e refletir se ele está certo, se não está certo, para quando a emoção da outra pessoa baixar, eu poder conversar. Porque quando você vê que uma pessoa está alterada e tem valores diferentes que o seu, você não vai conseguir convencer aquela pessoa de que seu ponto de vista é o certo. Porque aquela pessoa, na maior parte das vezes, ela só está vendo o ponto de vista dela. E ela quer que você concorde com aquilo, dependendo de quem você está conversando, é claro, né? Como a Vanessa deu exemplo, a gente se reúne na minha família, quer dizer, está todo mundo ali desarmado, todo mundo ali de mente aberta. Quando você está com uma pessoa que tem uma mente focada, fechada, como você falou, vou discutir sobre política, ferrou. Lá em casa, encontro de família, não se fala de religião nem de política, que dá briga. Dá briga mesmo, entendeu? Aniversário do meu pai foi dia 8 de setembro, a gente se reuniu dia 7 de setembro, no dia da paralisação lá do Bolsonaro, metade da minha família é PT, eu não sou a favor de ninguém, eu sou contra a corrupção, acho um absurdo a bagunça que a gente faz, acho que quem paga o pato é a classe média, então não vamos discutir, né? E acho que cada um tem o direito de fazer o que quer. Mas a minha família não, acha que o Bolsonaro está brincando com a bandeira do Brasil. E aí fica aquela palhaçada. A primeira coisa que eu falei, vocês vão falar de política, eu vou me embora para casa, porque eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para comemorar o aniversário do nosso pai. Entendeu? Então, assim, quando eu digo que eu me calo, é porque eu quero ouvir o outro. Se duas pessoas discutem, ninguém escuta. Duas falam ao mesmo tempo. É o que eu aprendi ao longo da minha vida. Então, quando o outro está falando e eu fico quieta, eu quero ouvir, quero entender, quero refletir se o outro está certo ou errado, e no outro momento eu vou falar. Não, aquilo que você falou, comportamento, flexibilidade, pode mudar, pode sentar. Na hora eu nem sei se eu estou em pé, se eu estou sentada, depende do local, depende das situações, entendeu? É porque eu discuto, as pessoas discutem comigo, eu não discuto com as pessoas. É tipo isso, entende? É claro que quando eu quero impor meu ponto de vista, eu às vezes posso me alterar no meu tom de voz. Mas é muito engraçado, porque cada postura que a gente vai analisar o comportamento, eu acho que depende muito de quem a gente está pensando, se relacionando, aquilo que você falou. Se eu estou no trabalho, meu comportamento é um. Se eu estou lidando com o meu marido, meu parceiro, uma relação afetiva, meu comportamento é outro. Se eu estou lidando com a minha família, meu comportamento é outro, né? É assim que eu penso e é assim que eu ajo, né? Então, assim, quando eu falo muda o foco, pode ter várias interpretações. Aí você falou, não é comportamento, é mente. Aí eu estou trabalhando com a minha mente. Então, assim, é muita coisa, muita mudança de cenário, de situações que a gente está avaliando aí ao mesmo tempo. Então, a primeira regra, para você já colocar aí para você, na próxima reunião de família, você tem que se preocupar com o que você faz, não com o que os outros fazem. Sim. E aí vem a regra mais difícil, você só muda você. Sim. E mais ninguém. Sim. Uma regra mais difícil ainda. Sim, a flexibilidade do comportamento é seu, não é no outro. Uhum. E aí vem a parte mais difícil de todas. Colocar isso no teu comportamento é Freud. Pensa numa coisa difícil de fazer.
Porque a gente está discutindo aqui a teoria. Na teoria é fácil de entender, todo mundo entendeu. Isso, na prática, é uma coisa difícil, porque quando você está discutindo, vamos pegar o exemplo do 7 de setembro, no aniversário do teu pai. Quando os teus irmãos foram falar de política, eu não quero falar de política. Tá bom, quem não quer falar é você. Eu vou embora, então. Olha que egoísmo. Percebe que... Ih, não era para eu ter falado isso, né, Sandra? Não. Agora já foi. Percebe que você só consegue mexer no teu comportamento, no comportamento dos teus irmãos, dos teus pais, dos teus amigos, você não muda nada. A flexibilidade você consegue colocar só no seu comportamento. E essa é a parte difícil, Sandra. Ô, Érica, a parte mais difícil nossa é a gente colocar tudo isso no nosso comportamento. Porque ler a apostila ali, entender isso é fácil. Eu acho que todo mundo leu e entendeu. Tanto é que a prova vocês vão achar fácil. O problema é colocar essa facilidade no nosso comportamento, porque o nosso comportamento vem com 20, 30, 40, 50 anos fazendo a mesma coisa. E aí você descobriu uma coisinha nova agora e vai colocar. Que nem a Silvia, na última aula, falou, poxa, caiu uma ficha. Nem lembro o que era. Da dor de cabeça. Não, mas não foi... Não, mas foi assim, o exemplo que o senhor deu foi que, tipo assim, o senhor percebeu que eu estava ali buscando a dor de volta, né? E depois eu fiquei assim, né, tentando... Aí eu entendi que isso é para a vida, né? Quando a gente pega e tem um problema, ao invés de a gente focar na solução, você foca no problema. Percebe que é uma coisa bem simples, mas o jeito da gente colocar no nosso dia a dia é diferente de uma pessoa para outra? Mesmo assim, eu não vejo jeito. E aí é a grande dificuldade de tudo isso. Porque quando eu sei o que eu tenho consciência de que quando a gente está discutindo eu fico chateado, opa, aí é para mim. Então, a discussão eu vou continuar tendo. Eu vou continuar tendo que ver a minha família, eu vou continuar tendo que discutir, eu vou continuar tendo que fazer. O que mais que eu posso fazer no meu comportamento, além de sair do ambiente? Eu já falei para vocês sobre o passar roupa? O que eu passei roupa? Não. Não? Professor, só um minutinho. Oi. A minha irmã, Cristiane, não conseguiu entrar hoje. Ela teve algum probleminha e está na estrada ainda, tá? Tá. Eu vou colocar... Depois daqui eu vou pegar isso aqui, vou salvar e colocar lá, como a gente sempre faz, para ela poder assistir. Tá bom. Assim, ó, quando eu descobri essa coisa de partes, de entender, de dar flexibilidade para comportamento, eu trabalhava numa época num lugar difícil. E eu tinha que fazer muita coisa que eu não gostava, porque tinha muita gente pegando no meu pé, porque eu sempre fui bocudo. Eu sempre respondi, sei que não devia, mas as pessoas me perguntavam e eu achava que quem pergunta normalmente quer saber a sua opinião, e não é por isso. A pessoa pergunta por respeito, por dó, por compaixão, por um monte de coisa, mas dificilmente querem saber a sua opinião. E ninguém tinha me falado nada disso, né? Então eu sofri bastante com esse processo. Aí teve um dia que a minha mulher foi fazer o pratismo, eu falei, pô, eu vou aprender isso. Aí peguei as roupas de final de semana que tá para lavar, coloquei na sala, fiquei de frente da TV, comecei a assistir o 24 horas. Durante o dia, eu acho que eu consegui passar 10 camisas, passei o dia todo passando camisa. E consegui passar 10, porque eu passava ela de um lado, quando eu virava para passar o outro lado, já estava amassado de novo. Imagina isso para uma pessoa topeira como eu, com coordenação motora perfeita, com ferro de passar, uma tábua de passar. E a minha sogra faz isso assim, ela faz isso brincando, né? Sei lá como que ela faz isso. Só que nesse dia eu não estava treinando aprender a passar roupa.
Eu estava treinando, Érica, o meu comportamento. E aí é que é a parte difícil. Porque o que eu estava vendo no meu comportamento? O que eu poderia fazer diferente. Então, eu estava testando uma única coisa, que era o que eu poderia fazer diferente. Então, eu estava passando roupa, levou uma meia hora, levou quase umas 2 horas para passar a primeira camisa. Mas levou uma meia hora, mais ou menos, para eu começar a ter ideia do que é que eu estava pensando. Eu sabia que queria mudar um comportamento, só não sabia qual, não sabia por quê e não sabia como. Mas sabia que precisava mudar, principalmente porque eu estava trabalhando no momento com muita gente pegando no meu pé. Então, eu tinha que, como é que eu vou lidar com tudo isso? Esse processo durante o dia, enquanto eu estava realizando isso, enquanto eu estava fazendo isso, foi ficando mais claro. E o que é que ficou mais claro? Que eu não estava passando roupa, eu estava trabalhando as dificuldades que eu tenho no dia a dia. E a dificuldade que eu tenho no dia a dia, como que eu poderia mudar? Simples, pensando no resultado e não no que estava acontecendo comigo. É o que a Silvia falou. A Silvia descobriu isso de uma outra forma. Eu descobri isso passando roupa. No final desse dia, eu tinha passado 10 camisas. Isso aí já era parte da tarde que eu comecei a falar, então eu vou passar agora a roupa pensando nas camisas que eu vou usar. O comportamento que eu estava trabalhando não era passar roupa, era trabalhar com questionamento contrário ao meu, com imposição à minha vontade. Só que esse passar roupa foi indo de uma forma tão tranquila que chegou à tarde, eu já estava pensando, não, eu vou passar roupa para ver o resultado. E aí eu levei isso para tudo que eu faço. Tem coisas que eu faço que eu gosto? Tem, a maioria das coisas que eu faço, graças a Deus, eu gosto muito. Mas tem coisas que eu sou obrigado a fazer e não gosto? Ainda hoje? Tem. Mas eu não tenho problema nenhum com isso. Onde foi que eu aprendi a fazer isso? Passando roupa. Foi uma coisa que eu fiz por repetição, né? Eu passei o dia todo repetindo um comportamento. O comportamento era passar roupa? Não. Era trabalhar com questionamento. Depois que eu fiz isso, eu resolvi um problemão meu. Eu lembro que como eu tinha feito isso, durante o dia tornou-se uma coisa consciente, o comportamento que era 100% emocional teve uma flexibilidade de forma consciente. E como eu repeti muitas vezes durante o dia, no dia seguinte eu fui trabalhar, eu lembro que a primeira carcada que meu chefe deu, eu fiquei olhando para ele e falei, tá bom. Como assim, tá bom? Você entendeu o que é para fazer? Entendi. Ele estava esperando uma briga, uma discussão, sei lá o quê. Uma reação. Da minha parte, não tinha. Uhum. Mas por que não tinha? Simplesmente porque eu não Você treinou sua mais mente. preocupado, não tinha mais essa preocupação de discutir, do embate. Essa coisa do embate tinha acabado. E como acabou o problema do embate, acabou o meu lado emocional, o que eu obriguei o outro a fazer? Aceitar. A, no mínimo, dar uma resposta diferente. Mas por que ele deu uma resposta diferente? Porque eu estava dando resposta diferente. Então, você não muda o outro, você muda o teu comportamento e o teu comportamento muda o outro. Essa é a parte difícil. É fácil de entender. Gente, é bem simples, ó. Quando você muda, o mundo muda. Tá? Em tudo que eu faço tem essa frasezinha aí. Vocês verem os vídeos que eu solto, tá sempre lá. A minha alô, quando passa, acaba de passar, tá escrito lá. Quando você muda, o mundo muda. Nossa, é tão simples isso. Mas é tão difícil de fazer. Porque passa por isso que a Vanessa falou. Professor. Oi. O senhor falou, cabe certinho na minha vida. Eu sou uma pessoa também muito bocuda.
E esses dias, no serviço mesmo, né? Chegou a Operação Enem, no domingo já teve uma prova, e o meu chefe simplesmente chegou essa ordem de serviço, né? Referente à operação, eu já tinha saído do serviço. Mesmo assim, em casa, eu li, né? Aí, no outro dia, eu entrei às 8 horas da manhã, meu chefe entrou 8h30, e chegou assim para mim e falou, simplesmente, o que você já fez do Enem? O que você já deixou pronto? Aí eu dei uma rasgada, falei assim, calma, faz meia hora que eu entrei de serviço, eu estou tentando entender essas planilhas aqui e encontrar quais são as nossas rotas. Ele não esperava essa minha reação, ele ficou olhando, sabe, assim, para minha cara, tipo, hã? Mas sabe, isso me subiu, assim, a garganta, assim, com uma raiva. Falei assim, meu Deus, ele acha que é só apertar uma tecla Enter e vai sair tudo pronto. Eles querem tudo mastigado, e eu acho que, às vezes, se a gente não se impõe também, eu acho que eles ficam montando cavalo. Mas o que eu tenho essa consciência, mas, ao mesmo tempo, essa dificuldade de trabalhar em mim essa flexibilidade, né? E tentar me expor melhor, né? Assim, na hora do... Não explodir, sabe? Eu falei assim para ele, calma, eu entrei, faz meia hora que eu entrei de serviço, né? Eu já tive que gerar desenho, eu tive que fazer outras coisas, e ele me perguntando o que eu já tinha feito, o que já estava pronto. Eu acho que essa minha maior dificuldade em como eu me expressar e essa flexibilidade, sabe? De enfrentar, né, as dificuldades do dia a dia, os problemas vão surgir, mas a forma como eu vou encarar e Deixa eu como ver você, Maria, falando. Ai, aqui eu já tô de pijama. Não, não tem Desculpa. nada não, deixa eu só ver o teu rosto. Ai, peraí que eu vou prender meu cabelo, que tô com uma juba aqui. Mas enquanto você coloca isso aí, Ô, professor. enquanto você coloca Oi. isso aí, eu vou falar. O jeito mais fácil que tem para fazer isso é, de novo, pegar o exemplo da Vanessa com as irmãs. Conversa. Eu falei alguma coisa. Opa, as irmãs deu uma para trás aí, deu uma rateada. Significa o quê? Que não é momento de eu continuar. Só isso. Se eu entender que é só isso, nada mais, não vai ter briga, não vai ter discussão, não vai ter nada. Por outro lado, se eu achar que ela discutiu comigo, que ela brigou comigo, aí vai ter uma coisa que vai ser muito maior. E ela simplesmente não concordou. Ter essa... Eu não posso falar maturidade, senão vou falar que quem não faz isso é imaturo, né? Mas ter essa flexibilidade no comportamento é importante, só que isso não é fácil. Isso é difícil. A pessoa não concordou comigo, ponto. Ela tem todo o direito de não concordar. Ela tem todo o direito de não concordar comigo. Da mesma forma que eu tenho o direito de não concordar com ela. A gente não concorda. Ponto, só isso. Mas a gente continua amigo, continua irmã, continua se encontrando no aniversário do pai, continua fazendo tudo isso. Oi, Maria, continua falando agora que eu quero olhar você falando. Microfone, microfone, microfone. Conclui a história. Então, foi isso. Ele ficou tão sem reação porque ele não esperava que eu fosse falar daquele jeito, né? Porque fazia só meia hora que eu tinha entrado no serviço, tinha várias planilhas, eu tentando encontrar a rota que o batalhão iria fazer, ele falou simplesmente na maior cara de pau, o que você já fez? O que está pronto? Ai, mas aquilo me subiu, falei assim, calma, né? Faz meia hora que eu entrei em serviço, eu tive que gerar DGEM, fazer outras coisas, e agora eu estou tentando entender qual que vai ser a nossa missão. Daí ele pegou assim o documento, a ordem impressa e saiu, não falou nada.
Tá, então para você mudar esse comportamento, a primeira coisa que você precisa fazer é não se sentir culpada depois que faz isso. É tirar o peso disso. A hora que você tirar o peso dessas respostas, você começa a responder de forma diferente e não vai ver problema nenhum nisso. É que, do jeito que você estava falando e do jeito que você está mostrando, você acha que fez errado. A hora que você conseguir tirar o peso disso, acabou o problema. Porque aí você consegue arrumar flexibilidade para o comportamento. Você consegue arrumar uma outra forma. Provavelmente você vai falar do mesmo jeito, só vai mudar o tom de voz, mudar o jeito de responder, e não vai ter problema, porque você vai tirar o peso disso. Só que isso é treino, e você tem que... tem que não, né? Seria interessante se você começasse a observar quando você responde a alguém como você se sente. Porque é esse comportamento de sentimento que precisa ser alterado, que precisa de flexibilidade. E quando você faz isso e não tem culpa, as pessoas também param de se sentir ofendidas, param de se sentir questionadas, porque tirou o peso de culpa na resposta. É só uma resposta. Quando você consegue tirar o peso, inclusive o outro percebe isso. Opa, ela só me respondeu. Não tem nada demais nisso. Por quê? Porque você não está respondendo, não está mais se sentindo culpada, não está se sentindo indignada, não está se sentindo inferior, não está sentindo nada. É só uma resposta, ponto. E quando é só a resposta, os dois lados entendem isso. Que interessante essa pontuação do senhor, porque eu sempre fui uma pessoa que fiz de tudo para atender a solicitação, sabe assim, da mãe, da família. Por mais assim que às vezes fosse me anular em alguma coisa, fosse me prejudicar, eu acabava cedendo às vontades para não, sabe, não sei, para não desapontá-los. E quando eu falei o não pela primeira vez, foi depois que eu iniciei a pós, mas eu fiquei tão mal. A minha sobrinha tinha pedido uma coisa, eu falei, ai, não dá para eu fazer. Nossa, mas eu fiquei, sabe, com aquilo o dia inteiro pensando, nossa, mas se eu dava para eu fazer, né? Mas ia me prejudicar de alguma certa maneira, né? Ia sair da minha rota, ia me atrasar um pouco, mas daria para eu fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu falei assim, não foi um alívio pela primeira vez eu ter conseguido falar um não, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei remoendo aquilo o dia inteiro. Por que eu fui falar um não, sabe? E é esse sentimento de culpa que o senhor falou. Aí uma coisinha para você mudar isso. As pessoas que te conhecem te amam pelo que você é e não pelo que você faz. Quando você entender esta frase, a tua vida muda completamente. Ou melhor, quando você internalizar, porque entender é fácil. Quem nos ama, amam por aquilo que nós somos e não por aquilo que nós fazemos. Porque quem ama alguém pelo aquilo que faz, ama pela utilidade que ela tem. Quando acaba a utilidade, acaba o amor. Simples assim. Aí não ama. Exatamente. Aí não ama, é porque é útil. Então, quando você internalizar essa informação, as pessoas que estão à tua volta te amam pelo que você é e não pelo que você faz, tudo isso muda. Aí você consegue dar flexibilidade ao teu comportamento. Só que isso é difícil, tá? E como, né? Isso é difícil. Então, começa escolhendo uma coisa, um não, esse não que você fez, você ensinou para ela que ela pode fazer. Ela arrumou outro jeito de fazer? Não perguntei. Também não interessa, é problema dela. Não vai perguntar, não. Arruma um jeito de se observar quando você faz isso. Se a pessoa se afastar de você, é porque ela ama pelo que você faz e não pelo que você é. E quem te ama pelo que você faz, se puder estar longe de você, melhor. Essas pessoas, quanto mais longe estiver da gente, melhor. Ah, mas é família. Ótimo.
Família é bacana para a hora que precisa de alguma coisa. Aí você vai lá, está disponível, ajuda. Acabou a ajuda, até logo, tchau, te vira com a tua vida. Afinal, uma hora você vai precisar de alguém do teu lado que te ama pelo que você é e não pelo que você faz. Obrigada. Volte sempre. Agora pode apagar o... Eu queria ver você falando, para ver se o que eu estava vendo na voz era a mesma coisa. Bom, o que mais... Aí vem uma explicação lá de como o cérebro evoluiu, né? Depois disso aí, que está uma coisa básica lá, é as necessidades, os anseios, usofúria, pessoas perdidamente apaixonadas. Pessoas perdidamente apaixonadas, vale a pena lembrar, né? Que é aquelas que se matam ou matam alguém. As que se matam é triste, as que matam alguém é pior ainda. Agora, Professor, e mata por amor? Não existe isso de mata por amor. Eu amava, matei. Para ponte que caiu. Aí eu gosto do entendimento dos budistas com relação ao amor. Se a pessoa que você ama te deixou por uma outra pessoa, significa que você não conseguiu amá-la o suficiente, não conseguiu fazer amá-la, não conseguiu fazer com que ela percebesse o quanto você a amava. Então, dê boa sorte para ela, que ela seja feliz, siga a vida dela e se afaste de vez de você, porque, afinal de contas, você não conseguiu fazer com que ela percebesse que ela te amasse. Então, vá se cuidar e se ame você o suficiente para achar uma pessoa que você ama da mesma forma que você poderia amar um outro. E desta vez com uma qualidade, né? Fazendo com que ela se ame também. Te ame também. E essa é uma coisa interessante de amar. Então a gente chega à conclusão que quem fala que mata por amor, não matou por amor, né? Matou por alter ego. Quem sofre por amor também é porque não tem vergonha na cara, porque a pessoa foi embora, então gosta de sofrer. Aí a gente chega... Eu vi uma vez no treinamento, a pessoa fala assim, não, mas eu tenho um dedo podre para marido. Eu já casei 3 vezes. Onde que você se conheceu os seus maridos, os teus 3 maridos? As 3 vezes foi num barzinho. Então, você está indo para barzinho procurar marido, você vai achar o quarto, vai ser do mesmo jeito. Você está fazendo a mesma coisa, então vai ter o mesmo resultado. Quer mudar o resultado, faz coisas diferentes. Está certo ou está errado? O resultado dela já dizia como ela age. E aí, vai mudar alguma coisa? Não vai. É o comportamento pessoal, ela mantém o mesmo ciclo. Aí eu, sem querer, perguntei, tua mãe separou quantas vezes? Minha mãe separou 4. Mas só faltava uma para ela equilibrar. Para estar ali, ó, pau a pau, para disputar com a mãe o recorde. A gente tem que olhar a gente e não o outro. Eu tenho que olhar eu e não o outro. Eu querer olhar o outro é arrumar problema. E aí o princípio para fazer isso é muito simples. Aí, de novo, volta na reunião das irmãs Vanessa. Todo mundo falou o que quis, a hora que eu falei, e houve, opa, não concordo, beleza, fechou. Você não concorda, paciência. Mas é alguém que eu amo muito. Essa é a pessoa que você mais deve respeitar. Afinal, você ama muito, então respeita. E a parte de respeitar é a parte difícil, porque respeitar significa ouvir o que a pessoa está falando e entender o que ela está falando. Ou seja, você dá a tua opinião, ela não quer seguir, tudo bem, eu vou amá-la o suficiente para respeitar a opinião dela. Aí ela vai sofrer. Paciência. Eu já passei por isso. Você passou por isso, ela não. As pessoas aprendem pelo amor ou pela dor. Pelo amor é quando você falou. Ela não quis ouvir? Ótimo, ela tem todo o direito de passar pela dor.
E você não tem direito de tirar isso dela. Fala, Vanessa. Você travou, Vanessa. É escolha. Exatamente. É escolha. E a gente tem que respeitar isso. E quando a gente sabe que está um bom practitioner, um bom praticante de PNL, um bom terapeuta dentro da área de PNL, ou um bom programador, quando você aprende a respeitar a pessoa, quando você tem habilidade suficiente para saber a pessoa quer continuar sofrendo. Paciência. Ela quer. Então, sofra com carinho, tem todo o meu apoio. Se você quiser arrumar um jeitinho de sofrer melhor, eu te ajudo, porque aí sofre com qualidade. Mas é escolha, é exatamente isso. E aí, eu tenho alguns amigos que me falam alguma coisa, eu falo, se você quiser, eu te ajudo. Tá bom, tá bom. Eu me coloco à disposição, a pessoa quer ou não, é problema dela, não é minha. E eu vou comprar o problema? Claro que não. O problema é dela. Eu já tenho problema demais. Eu tenho uma mulher, 2 filhos, dívida, conta para pagar. Eu já tenho os meus problemas, não quero problema de mais ninguém. Eu me coloco à disposição. Quer fazer? Me dá 40 minutos da tua vida para a gente resolver esse problema. Você não quer me dar os 40 minutos? Paciência, então fica com ele. A única coisa que eu posso fazer é me colocar à disposição. Me colocar à disposição não significa assumir o problema dos outros. Quem é que estava falando que... a Maria. É o que a Maria Monteiro estava falando. Eu tenho a minha vida para cuidar, eu não posso cuidar da vida de todo mundo, cada um que cuide da sua. O que eu posso fazer estou à disposição hoje, não amanhã. Amanhã eu tenho os meus problemas para resolver. Hoje eu não preciso de você, só preciso de você amanhã. Paciência, amanhã não vai dar. Eu vou ficar com raiva de você, nunca mais vou olhar na tua cara. Paciência. E não é tão fácil fazer isso não, viu? A Maria percebeu isso, que o primeiro não foi uma paulada. Mas depois que o pessoal entender que você sabe falar não, acaba o problema, viu? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? E como que a gente... Fala. Assistir as fases da pessoa. Então, é bem legal. É uma sugestão. Tá travando. Tá travando? Tá. Deve ser a internet. Enquanto você... Se você quiser escrever aí... Tá, mas a gente conversou sobre tudo isso. A PNL serve para quê, afinal? Simples. Tem várias coisas que você pode fazer com ela. Curar fobias, sentimento desagradável, ajudar crianças e adultos com problema de aprendizado, problemas de leitura, um monte de coisa. Superar as limitações frequentes em menos de 1 hora, claro. É por isso que eu falei os 40 minutos, porque normalmente uma sessão de terapia com PNL leva 40 minutos. Eliminar a maioria dos hábitos indesejáveis, como fumar, beber, comer excesso, insônia, entre outras coisas, em algumas sessões, muitas vezes em uma única sessão só. Você pode efetivar mudança na interação de casais. Tem uma técnica que é a recontextualização de casais. E ela é bem simples. De uma maneira geral, basta você fazer o casal... Eu estou simplificando a técnica, tá? Sentar em um ambiente de forma diferente do que ele senta. Se senta na mesa, por exemplo, senta no chão. Um de frente para o outro e um falar aquilo que fez com que ela se apaixonasse por ela, um pelo outro.
Por exemplo, por que você se apaixonou por mim? Você me fala e eu falo para você por que eu me apaixonei por você. Simples assim. O que tem de diferente nesse meio do caminho? É fazer a pessoa resgatar isso. Por que tem brigas entre casais? Porque a gente vai brigando por coisas, briga, por exemplo, da toalha em cima da cama. E a gente vai distorcendo com pequenas brigas ao longo dos anos do casamento, a gente vai distorcendo. E acha que a toalha em cima da cama é um motivo de briga, e aquilo é só um comportamento. Então, eu não gostei do comportamento de deixar a toalha em cima da cama. Não é que eu não gosto da pessoa. Então, a técnica é resgatar essas coisas, eliminar essas distorções que nós fazemos da pessoa, porque se você casou com alguém é porque você amava por algum motivo. Ah, você casou porque ficou grávida, aí ferrou, né? Você casou porque engravidou, queria ser o homem, tá? Então, aí você tem um problema sério. Agora, se houve um processo normal de namoro, tudo, você casou por algumas qualidades. É você conseguir resgatar isso e olhar para as pessoas aquela qualidade que você tinha. Dá para fazer isso? Daí é a forma fácil. Isso é uma técnica de recontextualização de casal que pode fazer de forma tranquila. Curar muitos problemas físicos em poucas sessões, inclusive psicossomáticos, principalmente os psicossomáticos. E um monte de coisas, né? E tudo isso você pode fazer com a PNL. Só que a gente tem que lembrar que a PNL tem apenas um quarto de vida comparado às outras técnicas, né? E ela começou na década de 70, então tem muita coisa que a gente ainda precisa aprender. Apesar que hoje tem a neurociência, está todo mundo ratificando, né, a estrutura da nossa experiência, e quanto mais a gente entende, de novo, a nossa experiência, quanto mais a gente entende o nosso comportamento, mais fácil fica trabalhar com o outro. Na realidade, a PNL pode fazer muito mais do que trabalhar e reformar dores emocionais, né? Porque ela pode trabalhar a qualidade daquilo que você faz. Você pode trabalhar âncoras positivas para a pessoa poder desenvolver habilidades. Da mesma forma, a PNL pode eliminar muitas dificuldades e vários obstáculos. O que mais? A estrutura da magia, apesar que eu acho que está no livro lá, é uma coisa interessante para ver. E tem uma coisa que eu acho legal falar. A PNL se tornou uma ferramenta muito importante para todo mundo trabalhar com ela em várias áreas de desenvolvimento humano. Inclusive, eu tenho... Aí é uma coisa pessoal minha, tá? Eu, quando me aposentei, eu queria deixar em cada CPA uma equipe formada de pessoas para trabalhar com PNL. Por quê? Nós temos hoje, dentro da Polícia Militar, um grupo muito, 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 muito carente com relação à saúde emocional. Nós temos ótimos psicólogos, mas, infelizmente, os psicólogos não conseguem atender os 86 mil policiais na ativa. Não tem como, é humanamente impossível. Vamos colocar todos os psicólogos para atender todo mundo? Para atender todo mundo, vai levar uns 2, 3 anos, cada um fazendo uma sessão. Então, não rola, não dá para fazer isso, é humanamente impossível. E quando eu desenvolvi os cursos de inteligência emocional dentro da PM, a minha ideia era que cada CPA tivesse uma equipe formada para trabalhar isso dentro do próprio CPA, para não depender de agentes externos. Porque você pega agentes externos, vou dar exemplos bem simples. Uma das conversas com o Roberto Zirachik, falando com a gente, que ele sempre dá palestra para a gente, ele falou, alguém falou alguma coisa de salário, pagamento, ele falou, por que vocês não vão lá pedir para o governador? Vocês andam fardado. Ele só esqueceu que a gente anda fardado e armado. E juntos, fardados e armados, reivindicar coisa é motim. Então, nós temos características próprias.
que quem é externo, quem nunca fez policiamento, quem nunca colocou farda, não tem como saber. E a mesma coisa é o professor. O professor dentro de sala de aula acontece um monte de coisa que só o professor que vive dentro de sala de aula sabe. Não tem como quem não dá aula saber. Eu consigo, que nem o livro eu consegui escrever por causa disso, e dentro da PM eu consigo viver por causa disso. Por quê? Porque eu dei aula no Estado enquanto pude, de 89 a 2004, eu dei aula no Estado, depois fiquei dando aula em escola particular, e trabalhei na polícia por 30 anos. Então, eu tive essas características, essas possibilidades, essas facilidades. Então, eu consigo entender esses dois mundos. Aí os demais eu consigo entender como todo mundo entende a parte de relacionamento humano. Então, relacionamento humano é fácil e legal para todo mundo, mas a característica individual do grupo de professores, de policiais, eu conheço muito bem. E os outros? Os outros eu conheço como relacionamento humano. Ponto. E entender essa dificuldade, essa interação, essas possibilidades é uma coisa importante, principalmente para vocês que vão se formar dentro dessa área. E o que diferencia, né? Até hoje, vem sendo popularizado esse processo de PNL e tudo, né? E o reconhecido, essa pós-graduação é o meu trabalho para o reconhecimento das diversas áreas. O curso de pós-graduação é um bom exemplo disso. É o que diferencia. O practitioner, que até 3 anos atrás era feito apenas por profissionais que já tinham algum conhecimento, agora se torna um curso reconhecido pelo MEC, tornando seus alunos, vocês, no caso, são a terceira turma de PNL no Brasil. E o que a gente vai ver aqui dentro é só PNL. A gente não vai ver outra coisa, não vai ver neurociência, não vai ver Ho'oponopono, não vai ver relaxamento, não vai ver um monte de outras técnicas. Por isso que vocês são as únicas turmas formadas puramente em programação neurolinguística. E você é a terceira turma no Brasil a fazer isso. Nenhum outro curso de PNL no Brasil é só de PNL. Então, eu acho que esse é o nosso grande diferencial. E transformar isso em conhecimento para ser passado de forma tranquila, eu acho que é o maior feito. E o livro que vocês podem estar usando usando a sua mente. No rodapé dessa apostila, se eu não me engano, tem uns 7, 8 videozinhos no YouTube diferentes para dar uma olhada. Dá uma olhada lá, como quem não quer nada. Usando a sua mente, eu acho que eu deixei disponível o capítulo 8 sobre isso aí também. Então, dá uma olhada nessas coisas, observa, leiam sem pressa. Muitas coisas que vocês vão estar lendo vão estar fazendo sentido no 6º, 7º módulo. É quando vocês passaram pela informação e começaram as outras coisas a serem encaixadas e fazerem sentido. Utilizem mais o grupo de WhatsApp. Que a Fernanda, ela tinha feito perguntas. Por isso que eu perguntei para ela, assim que ela entrou, eu já perguntei para ela. As perguntas são muito ricas. Se tem dúvida, coloca lá no grupo, não deixa passar, não. Porque quanto mais dúvidas tiver presente, e aí vem uma coisa bacana, né? A tua dúvida é o melhor processo de aprendizado da outra pessoa. Então, pensa da seguinte forma, a minha dúvida pode ajudar o outro, ó, que bacana. Beleza? Perguntas? Dúvidas? Não?
Não. Diga, Fernanda. Cadê você? Não, Fernanda? nenhuma dúvida. Mais você. Peraí. É porque eu tô de mudança, tô conhecendo os diversos quartos por causa dos barulhos infernais e eu preciso dormir. Aí eu tô arrastando minha mala para lá e para cá, entendeu? Aí por isso que eu desliguei. Mas eu tô prestando atenção. Eu achei interessante esse livro aí que a Vanessa sugeriu, 12 camadas da personalidade. É bem interessante. Parece ser bem interessante, né? E é legal. Mas eu vou fazer uma sugestão para vocês. Comprem os livros, mas não se preocupem em lê-los agora. Os livros que vão aparecendo, que o pessoal vai colocando aí, que leu, compra ele e vai deixando, e vai lendo devagar. Não tenham pressa para ler tudo de uma vez. Uhum. Porque, como a gente está trabalhando só comportamento, mudar um único comportamento é difícil. Então, pega o livro, lê um pouquinho, guarda aquilo, guarda aquela informação. Qual o livro, professor? As 12 camadas. Professor, esse livro, A Estrutura da Magia aí, ele é um livro sobre PNL que eu não estou nem sabendo mexer nesse negócio aqui de Zoom hoje também, está meio estranho. É porque acho que a internet aqui, da onde eu estou, está caindo. Esse livro, A Estrutura da Magia, aí eu procurei e não consegui achar. Lá. Acha ele no estante virtual. Aí tem um outro cano lá. Calma aí. Ele fala sobre o que precisamente, professor? É o melhor livro de PNL. Ele fala sobre como tudo começou. Diga, Vanessa. Professor, qual é o nome do livro que ela falou? As 12 o quê? As 12 camadas da personalidade. É um ótimo livro para vocês lerem. Mas, de novo, sem pressa de ler tudo isso. Isso é livro de ir comprando e fazendo a sua estante dentro da área de PNL, dentro da área poderia dar uma dica para nós de livro, né? Mandar para os livros que são mais interessantes. No rodapé das apostilas tem sempre um livro dentro dessa área. Fala, Vanessa. Eu não achei. Lendo assim por fase, como você... É igual esse exemplo do Crença, né? Do livro Crença. Se você começar a ler ele inteiro, você não vai entender, porque ele é complexo em algumas partes. Mas é legal ir lendo esses Sapos em Príncipes, Crença, vai lendo cada, vai se tudo isso. Porque a hora que você começa a ler, parece tudo muito louco, mas depois você começa a entender as coisas. Por exemplo, observando as pessoas através desse livro. E é interessante. É legal ler, tentando entender. Se vocês colocarem a estrutura da magia no Google, vocês vão achar. Eu escrevi aqui porque não tinha rol. O rol somos nós que preenchemos. São vocês? Sim, nós já sabemos qual apartamento. É um livro... É um dos melhores livros da PNL. Obrigada, meu anjo. Controle. Valeu. E esses livros é o que a Vanessa falou, não tenham pressa para ler, principalmente livro que mexe com mudança de comportamento. Você lê de uma vez tudo, você vai ficar com uma capacidade intelectual muito grande, mas a assimilação emocional muito pequena. Beleza? Deixa eu ter aqui fácil. Esse sapo. Não, acho que não está aqui, não. Acho que ele está emprestado. E são alguns livros que eu empresto e me arrependo. Aí compro de novo. Alguns livros já entraram na minha estante aqui, não é para emprestar. Eu também não gosto de emprestar. Mas é para você ler. Beleza, então, ótimo final de semana, ótima noite, boa quinta e sexta-feira. Quem estiver em Guarulhos, se puder, vejo vocês amanhã no lançamento do livro.
Professor, não vou porque eu vou estar sem carro, senão eu ia. Ó, que pena. Mas não tem problema. Ele está mais voltado. Esse primeiro está mais voltado. Mas eu quero comprar o livro. De aula. Ô, professor, e aquele treinamento que o senhor ia fazer lá? Que o senhor não fez por causa de uma pessoa que faleceu? O senhor vai fazer de novo? Eu vou fazer provavelmente em janeiro, porque eu já vou estar em outro lugar para fazer isso, já vou estar em outro ambiente. É aquele que o senhor ia fazer do final de inteligência emocional. Isso, um dia inteiro, né? Uma tarde inteira. Aí eu ia fazer, cadê a Érica? Aí eu ia dar aquelas respostas mal criadas que eu dei para a Érica. E lá é o lugar perfeito para isso. Aí... Fala, meu amor. Você mora no meu coração, Barreto. Pode falar tudo. Professor, do que aquele moço faleceu? Desculpa a curiosidade. É um padrinho de casamento meu. Nossa, muito não, novo, né? Não, do que ele faleceu? Desculpa perguntar. Inclusive, ele é o marido da Tânia. Você conheceu ela no treinamento. Ah, é a Tânia! Nossa, gente boníssima ela. Inclusive, a gente ia falar com você para ver se você pedia a documentação do hospital, mas a gente achou melhor não te envolver no processo. Mas o que aconteceu? Eu lembro que o senhor falava do hospital lá, que aquele hospital não era bom lá, como é que é o nome? Não sei não. GU? Não, foi um problema cardíaco, né? Nossa, tadinho. Para ver, porque houve negligência do hospital, que ele teve um problema na sexta-feira e domingo teve a veia aórtica estourada, deu hemorragia e estourou a veia aórtica. Não entendi, é porque está falando de... O senhor está com o áudio do senhor está falando meio lento. Ah, tá. Não, pode deixar. Depois eu peço para a Tânia te ligar, aí ela conversa com... Ah, ela teve um aneurisma de aorta, é isso? Isso, exatamente. Uma dissecção, ele tem uma dissecção de aorta? Eu não sei exatamente como for. A gente ia te ligar, porque você podia ter me ligado, não tem problema, não. Então agora que eu sei que pode te ligar, pode ficar sossegada. A gente vai te dar problema. Não, pode ligar, não tem problema. Coitado, que coisa, né? Geralmente, ele é muito novo. Essa condição aí é uma emergência, uma urgência cardiológica, isso aí mata, pode matar mesmo. Aí ela te explica direitinho, eu vou falar para ela, o melhor horário para te ligar qual é? Olha, da meia-noite às 6 da manhã, doutor Carlos.